Olá, amigo do Efluente, seja bem-vindo a mais um episódio do EfluenteCast, um podcast onde um doutor em engenharia e um engenheiro ambiental, um professor e um aluno, um consultor ambiental e um operador de estações, um pai e um filho discutem e trocam ideias sobre o tratamento de águas efluentes. Esperamos que vocês gostem. Fala pessoal, tudo bom? No último episódio a gente comentou sobre parâmetros físicos. Nesse episódio nós vamos começar a falar sobre parâmetros químicos, certo? A gente vai começar falando mais sobre a parte de matéria orgânica, né? DQO, DBO, óleos e graxas. E aí, por onde quer começar? Olá pessoal, tudo bem? A gente pode começar por... A gente reúne matéria orgânica com esses três principais, DBO, DQO e óleos e graxas. Acho que a gente pode começar a falar sobre DBO e a gente vai então linkando com esses três elementos que compõem, vamos dizer assim, os parâmetros que compõem a matéria orgânica. Então, quando a gente fala em DBO, a gente está falando de uma análise, como o próprio nome diz, né? Demanda bioquímica de oxigênio, ou seja, o quanto de oxigênio eu vou demandar para degradar aquela matéria orgânica. Então, isso é feito ou estimado, né, de uma forma indireta, o que poderia acontecer num recurso hídrico quando uma certa carga orgânica, uma certa quantidade de matéria orgânica é lançada. Então isso vai ser degradada biologicamente dentro desse recurso hídrico, isso vai então consumir uma quantidade de oxigênio. E essa então diminuição de oxigênio é que então é medida e é tão preocupante, por isso é um parâmetro tão importante dentro do controle das estações de tratamento. E isso sim, cobrado por legislação, né? Todas as legislações cobram. Algumas delas fazem uma relação com a vazão. Quanto maior a vazão, menor é o valor absoluto da DBO, ou mesmo da DQO, que eu posso lançar. Né? Então, porque eu tenho a ver com a quantidade de carga que realmente eu vou lançar. Hoje essa relação da vazão de lançamento do tratado com o corpo receptor? Também, que aí é a questão do laudo hidrológico, né? Onde entra o laudo hidrológico para poder medir qual é a capacidade que o recurso hídrico tem. Então, quando a gente olha só para a legislação pelo parâmetro absoluto, a gente tende a chegar a valores maiores permitidos. E quando a gente vai para o laudo hidrológico, a grande surpresa das empresas, e eu tenho visto isso acontecer muito ultimamente, é que, então, verificando a capacidade do recurso hídrico, observa-se que não poderia lançar tanta carga orgânica e eu tenho que diminuí-la. Porque fazendo o link, desculpa te interromper, a gente vai fazer um episódio só sobre laudos hidrológicos, né, na próxima temporada, com um convidado que já trabalhou com a gente, trabalhou na empresa com a gente, foi orientado do pai na faculdade, o Fábio. Então, se vocês quiserem ficar ligados aí mais pra frente, a gente vai estar, na segunda temporada, a gente vai estar falando um episódio especificamente de laudos hidrológicos para trabalhar um pouco esses pontos. Legal, acho que lembrar dessas questões, às vezes a gente fala de alguns assuntos, né, e a gente vai procurar trazê-los de forma mais específica, que a gente entende são assuntos relevantes, né, e complementares àquilo que a gente conversa. Então, quando um laudo hidrológico se baseia na DBO, ele justamente está se baseando no principal componente que eu posso ter de impacto, que é esse consumo de oxigênio. Então isso vai afetar a biota desse rio, quase sempre, né, levando à mortalidade de peixes, que é o que se quer evitar. Então, por mais que ela não represente, vamos dizer assim, a carga orgânica para todos os efluentes, por exemplo, efluentes de metalmecânica, efluentes de indústria química ou até mesmo de algumas indústrias farmacêuticas, ele não representa a carga orgânica que está colocada ali, porque a carga orgânica não é biologicamente ou bioquimicamente degradável. Então ele vai buscar só essa relação. E a DBO tem uma certa fragilidade na análise, porque ela depende dessa degradação, desse consumo de oxigênio nesses 5 dias em que a amostra é incubada a 20 graus Celsius. E então eu consumo aquele oxigênio da minha água, né? Da água que eu a amostra em si? E isso que eu vou diluir, né? A minha água aerada, esqueci o nome agora, que a gente coloca no limite da capacidade de oxigenação e ela então vai consumir oxigênio disso. Só que eu tenho que ter micro-organismo nesse efluente adaptado a esse efluente para que possa então degradar essa matéria orgânica e fazer isso. E muitas vezes isso não dentro de 5 dias, ou se eu não tenho algo adaptado, né? A gente chama de semente. Então, algumas análises trazem a semente como sendo uma possibilidade de incubação para que eu tenha um dado mais realista. E aí sim representa algo daquele efluente. Mas eu posso complementar. Então, por que se pede sempre DBO? Porque DBO tem essa relação direta com o consumo de oxigênio. Mas eu posso complementar, e eu sempre recomendo, fazer a DQO.
né, que é a demanda química de oxigênio, que ela é medida, então, é uma medida, como o próprio nome diz, química. Eu vou usar aí uma solução, né, a solução catalítica, que tem ácido sulfúrico, tem o sulfato de prata. Vou usar a digestor, né, que vai trabalhar o dicromato, que é então o meu agente modificador, né? Meu agente colorimétrico. Por 2 horas. Bloco 150 graus por 2 horas. Então, realmente, eu fiz um processo de degradação da matéria orgânica, e essa quebra da matéria orgânica ela vai representar elétrons. Esses elétrons vão estar no meio e vão fazer o processo, né, de passar do cromo, que é o cromo laranja, para o cromo verde, né? Seria o cromo 6. Então, essa mudança de NOx, de grau de oxidação, representa, né, um processo de oxidação da matéria orgânica, então a redução do cromo, certo? Então, e essa mudança de cor. E essa mudança de cor a gente pode fazer, então, tanto por um espectrofotômetro quanto por uma titulação. E no caso da DBO, eu meço apenas o consumo de oxigênio, né, da minha água oxigenada, da minha água saturada de oxigênio, não água oxigenada, mas saturada de oxigênio. Então, eu meço essa diminuição de oxigênio, e isso diretamente dá a quantidade de matéria orgânica. E qual a relação que tu busca quando tu vai relacionar a DBO com a DQO? Isso é um pouco controverso com relação à possibilidade de a gente relacionar isso com biodegradabilidade. Quanto maior, essa em si não tem uma grande polêmica, né? Sim, sabe-se que quanto mais perto eu tenho uma DBO de uma DQO, mais biodegradável é esse efluente. Então, ou mais apto a um processo biológico de tratamento ele vai ser. Temos um número, isso varia. Isso varia, é 0,5 e sempre DBO por DQO. Certo? Tem alguns autores que fazem o inverso, né? Relacionam inverso. Eu não gosto muito, prefiro trabalhar nessa de DBO com relação a DQO. Então, isso é no máximo 1. Se você tiver um valor em que a DBO está maior do que a tua DQO, tem algum erro aí na tua análise. Isso pode acontecer para efluentes que têm uma carga orgânica muito baixa. Aí sim, o erro da análise pode fazer uma coisa, mas se não... Mas por que então que esse valor, já tô olhando um laudo, tu já vai dizer se tem alguma coisa errada com a análise ou não? Ou por que ele tem que ser maior? Porque quando eu faço uma degradação química, teoricamente eu degradei todos os componentes. Então eu fiz realmente uma oxidação do que tinha ali dentro. Agora, na DBO não necessariamente. Se eu tenho só o biodegradável, só aquilo que eu consigo de fato degradar naqueles 5 dias de incubação que eu tenho a minha análise, né? Então essa é a diferença. Por isso que a DBO ela não pode ser maior do que a DQO. Eu não tenho nada mais o que degradar, né, bioquimicamente do que faz essa divisão nessa ordem que tu falou. Isso. E por isso que eu faço essa relação aí, e gosto de usar essa ordem, né? Esse tipo de relação, vamos dizer assim. Então, quanto mais próximo de 1 está a relação DBO por DQO, mais biodegradável ou mais apto a um processo de tratamento biológico essa meu efluente é. Né? Então, só que eu já vi efluentes com um grau de uma relação DBO-DQO bem baixa, 0,3, às vezes 0,4, e mesmo assim a gente conseguir fazer um processo biológico, né, funcionar. Então, a gente vai tratar isso no próximo episódio, dos parâmetros microbiológicos, onde a gente vai falar um pouquinho do fator de toxicidade. E, então, sim, eu mesmo tendo relação DBO-DQO baixa, muitas vezes eu posso optar por um processo biológico, né? Já vi isso em algumas metalmecânica, inclusive o pessoal usa isso, o processo biológico, mesmo com uma relação DBO-DQO baixa, para melhorar o fator de toxicidade, né? Tratar esse efluente internamente de forma que eu reduza a toxicidade desse efluente para, então, o lançamento, né? Pensando no fator de toxicidade aí que a gente vai falar mais para frente um pouquinho. Com relação a um controle de ETE, para mim é o parâmetro mais importante, um dos mais importantes que a gente tem, né? DBO ou DQO, tanto faz. Então, o que a gente recomenda, vamos dizer assim, trabalhar cada processo. Não vale fazer num tratamento físico, por exemplo, uma caixa de areia, né? Às vezes uma caixa separadora água-óleo, sim, né? Depois de um flotador, de um decantador, sim.
Eu posso fazer uma DBO, uma DQO, e para acompanhar como que esse processo de tratamento está operando. Né? Então, ela vai representar essa matéria orgânica, e aí, de novo, a gente pode fazer aqui uma variação que eu acho também importante, ou pode nos dar uma informação importante. Quase sempre quando a gente está procurando um problema, sei lá, fósforo no meio efluente, né? Como a gente falou no episódio dos parâmetros físicos. E será que isso não está relacionado a sólidos suspensos? DBO é a mesma coisa. Será que não está relacionado a sólidos suspensos? DQO. Então, fazer esta análise num material filtrado ou não filtrado, ou sem a presença dos sólidos, me dá uma boa base de como a minha matéria orgânica está no meio. E aí sim me dá a ideia de que, bom, o meu sistema de tratamento está funcionando ou não está. É um decantador, é um flotador, não deveria ter material suspenso, tem, e essa DBO está associada, beleza. Se eu fizer talvez um ajuste na coagulação e floculação, eu melhore a remoção. Né? É um decantador secundário de um lodo ativado, bom, talvez eu precise melhorar meu lodo porque minha quantidade de sólidos está alta, e isso está me gerando carga orgânica. Né? Esses controles é interessante porque a gente consegue diferenciar, por exemplo, de uma falha operacional, por exemplo, ou de coisas pontuais, né? Se tem esse controle todo mês, você vai saber quando aconteceu, por que aconteceu, ao invés de chegar só apontando o dedo Você tem mais parâmetro para identificar o que está acontecendo. Né? Uma coisa importante, né, é que quanto mais dados a gente tem, mais certeiro a gente é no nosso diagnóstico. Né? Então não adianta querer adivinhar, olhar para o efluente e achar que, então, a partir de um dado lá, final, uma DBO, DQO final, eu vou fazer valer e saber tudo o que aconteceu para trás. Não tem como. Porque às vezes, sei lá, o meu problema não está no sistema lodos ativados, o meu problema está lá no tratamento físico-químico, não está removendo o que deveria remover. Aí ele está sobrecarregado e sim, está aparecendo a DBO final. Mas onde eu vou agir? Né? Vou agir onde realmente eu tenho um erro. Né? Então eu acho que a carga orgânica ela representa muito isso, né? E ela é o parâmetro principal que a gente usa para dimensionar. Então falar de DBO e de DQO é não só falar de um parâmetro operacional, mas de um parâmetro que é o principal, crucial, no uso do projeto DIT. Então, assim, hoje nenhum órgão ambiental admite que tu não tenhas a carga orgânica dentro do padrão. Né? Mas admite outros? Não estou falando que ele vai admitir outros, mas, por exemplo, um fósforo, eu posso trabalhar um percentual de remoção, tem um certo olhar de bom senso, muitas vezes, do órgão ambiental, e dizer, não, bom, ele removeu tudo, talvez faltou fósforo, nitrogênio e fósforo, ele vai melhorar a estação de tratamento dele para poder, então, fazer essa remoção complementar. Mas para DBO e DQO não tem, né? Isso aí, dificilmente ela vai liberar algo nesse sentido, né? Certo? Fala, amigo do Efluente, chegamos ao final de mais um episódio do Efluente Cast. Se tu gostou, por favor, deixa aqui o teu like. Se tu não gostou, deixa aqui a tua sugestão para que a gente possa aprimorar cada vez mais os nossos episódios. E por favor, não esquece de compartilhar esse episódio com o teu chefe, teu colega, um ex-colega de faculdade, alguém que possa também apreciar o conteúdo que a gente tem a oferecer, beleza? Até a próxima, um abraço!